Alô, alô, bom dia, porta aberta hoje aqui com Mariana Moraes. Bom dia, Rejane Branco. Bom dia, Kiki Reis. Nesse lugar maravilhoso também, né? Maravilhoso. Gente, eu tô me sentindo insana. Aqui no Rancho Litoral, né? Litoral, Bahia Formosa. Este lugar tremendo. Espetacular. Muito legal mesmo. Qualquer hora a gente vai fazer um vídeo, pedir ao Dalmo, conversar com o Dalmo sobre o lugar. Ele estava nos explicando aqui, né? Kiki também trabalha com isso, então enfim. Muito legal. Tem 3 cabanas. Bem bacana. Mas hoje é sobre esta mulher que vem fazendo a diferença aí. Eu tenho, inclusive, Mariana, assistido, né, o Instagram com os teus vídeos e tem até uma já vou começar com essa que para mim ficou assim na minha mente. Você fala sobre a mulher dos dias atuais, que ela é muito comparada, ela é uma mulher guerreira, ela é mãe, ela sai para trabalhar. Sim. E que a gente não vive de cortes de Instagram. Eu achei aquilo sensacional. Porque parece que a mulher tem que estar sempre bem, né? Cobrada, ela né? Ela tem que estar igual àquela que tem sucesso, ou igual àquela que está rindo. E aí no final você fala, qual é a maior pressão que você sente hoje como mulher, né? E eu te pergunto de volta, qual é a maior pressão que você acha que a mulher hoje sente para desenvolver o teu verdadeiro eu e não se sentir, ter que ser igual? Porque você diz lá, cada pessoa é única no seu caminho, cada pessoa, né? Eu achei um texto espetacular. Então, qual é a maior pressão que você acha que a mulher hoje enfrenta? Tendo que se enfeitar, né? Vamos dizer, ela se enfeita, ela quer dizer que está bem. Mas cada um sabe dos seus desafios, cada um sabe emocionalmente o que está passando, né? E a gente ter que estar bem e às vezes não estar bem, parece que falar que você não está bem é como se fosse um peso, né? Você tem que carregar essa inverdade, né? Por causa da mídia. Me explica essa pressão, o que você acha que a mulher mais hoje vive a pressão? Sim. Em primeiro lugar, bom dia aos seguidores de vocês, é um prazer estar aqui, muito bom, esse ambiente é realmente maravilhoso para a gente conseguir conversar. Então, são diversas pressões mesmo, né? Então, enquanto houver essa busca sobre algo externo, o que falta, sempre vai faltar alguma coisa, porque a vida ela é dinâmica, ela é feita de fases. Então, a gente recebe influências, né, Regiane, o tempo inteiro. Influências desde, por exemplo, a cor da moda. Então a gente está no período de outono e inverno, vem as roupas mais de tom marrom. A gente é meio induzido a ter uma peça de cor marrom, mesmo que você nunca tenha usado antes. Então a gente recebe muitas influências sem, às vezes, perceber. Então é poder estar sempre conectado à busca interior. O que você quer para a sua vida? O que te satisfaz? O que te completa? Porque realmente o que pode completar para mim pode não ser a mesma coisa que completa você na sua vida, né? Então é sobre isso. Cada uma se identificar naquilo que te fortalece, naquilo que você quer de verdade viver. A gente parar de ter medo ou se achar tolhido porque você tem um desejo, uma maneira de viver, né? Acho que as pessoas precisam ser mais livres emocionalmente, né? Sim. Mas anterior a ligarmos a câmera, a gente estava falando sobre saúde mental. Perfeito. E é sobre o domínio, um dos domínios dessa guerreira. Então eu vou passar para a Kiki, que ela vai fazer uma das primeiras perguntas, né, Kiki Reis? Que a Kiki fez com muito carinho. Saúde mental é um tema, né? Atualíssimo hoje no mundo, né? E Mariana tem uma frente de trabalho muito legal aí nessa área como psicóloga, né? Acho que antes, inclusive, de fazer uma primeira pergunta, faz um resuminho do que você, né, já travou aí nesses seus anos de psicóloga dentro dessa parte da saúde mental. Sim, eu fui servidora aqui no município de Búzios durante 18 anos. 15 anos eu fiquei dentro do hospital, na psicologia hospitalar, coordenei a psicologia no hospital, foi uma experiência maravilhosa, passei por diversas fases ali dentro, inclusive da pandemia, que foi uma fase muito marcante, né, atender ali os pacientes, as famílias. E aí, logo em seguida, eu fui para a coordenação da saúde mental, foi um curto período, mas foi bem intenso. Foi um período ali onde a gente fez no município a entrega do primeiro óleo pelo serviço público no país, né? Búzios foi uma cidade pioneira. É verdade. Aqui... junto do Amber, não foi? Sim. Sabe, pessoal, eu vi, eu acho que eu vi isso aí. Sim, exatamente. Até disso você participou, Participei, é verdade. Né, nesse cuidado do projeto de Búzios com as crianças autistas e com epilepsia refratária. Então elas têm direito a esse tratamento. E aí, em seguida, eu fui para a Secretaria de Educação, aonde eu fazia um trabalho, um projeto chamado Conexão,
e ali eu trabalhei de forma integrada às demandas da educação das escolas com as outras secretarias. Então, primeiro eu fui visitando cada escola, fiz o levantamento dos alunos que tinham ali em inclusão, e aí ia vendo quais as necessidades, os que não estavam ainda em tratamento, chamava a família para conversar, para orientar, né? Algo que precisasse. Nossa, esse trabalho é informação. muitíssimo importante. Foi divisor de águas mesmo. Sim. De dar esse suporte, esse respaldo para as famílias, né? E aí a gente conseguiu avançar também com outras parcerias, com o esporte, para poder estar mais dentro da escola, da cultura, né? São temas que já são trabalhados na escola, mas a gente conseguiu dar uma estrutura maior para poder fazer apresentações, para fazer espécies de competições, de gincana. Então, é levar uma saúde mental para dentro das escolas, que não é aquela saúde mental de precisar adoecer, de trabalhar o adoecimento, Sim. mas de trabalhar a prevenção, a com socialização. certeza. Eu tenho pena que Búzios nunca abraçou verdadeiramente um projeto ligado a cavalos, né? Que, enfim, eu tive uma experiência muito legal, por acaso foi em outro país, quando pequena, com crianças especiais, dentro de um grande projeto com cavalos. Foi na Alemanha isso. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. E a diferença que a gente via era fantástica. Mas, enfim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Na verdade, desculpa, Kiki, a cidade não abraça qualquer tipo de projeto, né? Nós estivemos com as mulheres caiçaras, vou repetir. Nós estivemos com Tatiana Campanaro, que inclusive está assistindo. Um beijo, Tatiana. Olá, Tati! Mariana Rodrigues nos assistindo também, muito obrigada. E não abraçam, são projetos incríveis. A Tatiana tem um projeto de nutrição, que a gente é o Viva Mais. Viva Mais, exatamente. Não abraçam, não tem um projeto assim. Inclusive, se eu não me engano, a própria Mariana tinha aí vários e teve que ir para outro município. É verdade. Porque não desenvolvia aquilo que de fato... É uma pena. É surreal. O que a gente está perdendo, porque quando a gente perde uma profissional como a Mariana para outro município, a cidade está deixando inclusive de receber de volta, né, entre muitas aspas, aquilo que investiu naquela pessoa. Porque se a gente investe corretamente numa pessoa, na sua educação, no seu sistema de saúde, no seu sistema de transporte e por aí vai, em algum momento, se essa pessoa se sentir grata pela sociedade, ela volta a trabalhar, né? E a investir nas próximas gerações. A gente, infelizmente, não tem esse tipo de conhecimento, né, em Búzios. É muito triste. Correto. A gente vê que realmente é uma gestão que não investe no servidor, não faz parcerias com capacitações, né, com cursos de continuidade, que incentiva o servidor a crescer, a aprender. Não tem esse projeto. Não. Mas olha, eu fiquei aqui com uma vontade de fazer uma pergunta que sai um pouquinho aqui do nosso script, mas quando você fez esse trabalho com todas as escolas, né, para fazer o levantamento dessa comunidade de mães e crianças, né, atípicas, isso foi em que ano? 2023. E quantas eram as crianças? O número de cada escola eu não me recordo, mas o que foi mais interessante que foi perceber que cada escola em cada território tem uma realidade totalmente diferente. É por isso que não tem como a gente falar em inclusão de uma forma homogênea. Claro que não. Até porque são diversos tipos de deficiências. Tem o autismo, mas tem as deficiências físicas. Sim. E aí... Fora o autismo, tem os graus, né? Tem os graus, cada tem os níveis. Seu nível. Exatamente, sim. Na creche da Barbara White tem um que tem um desenvolvimento... Tem. Nós temos algumas crianças nível, especiais. Né, bem alto. E nós estamos sempre à procura, né, de trazer algum conforto para as crianças e para a família, mas especialmente para aquela realidade ali do dia a dia, né, que às vezes é bem complexo. Verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora já no script. O que você diria, Mariana, para alguém que está enfrentando um sofrimento emocional, mas ainda tem receio ou vergonha de procurar um atendimento? Na verdade, assim, pensar como vai ser aquele atendimento, pensando em se estigmatizar, em pensar que vai sair com um diagnóstico. Então eu sou depressivo, então significa que eu sou ansioso. A proposta não é essa, a proposta é entender o que realmente está acontecendo. Conversar com um profissional, dispor a experimentar, né, um momento de conversa com um profissional, para poder entender de que forma que essa pessoa pode me ajudar dentro disso que está me angustiando, dentro disso que está me adoecendo.
E aí depois que começa não quer mais parar, com certeza. Bacana, bacana. Muito Quero legal. agradecer aí quem está entrando. Isabel Pereira, obrigada, Isabel. Hoje estamos aqui com Mariana Moraes. Olha, fica aí que é um aprendizado. Né? É verdade, é verdade. E o que você manda aí do seu lado, Regina Branco? Então, quando falamos em inclusão, o que falta para que ela aconteça, tá, de forma real no dia a dia das pessoas? Regiane, eu penso que é primeiro identificar esse cenário do território dessa escola. São quantas escolas tem no município? São 10, são 20? Qual é a realidade de cada uma? O que cada escola está necessitando ali? Porque, como eu falei, a gente está falando sobre diversos tipos de deficiência. Deficiência auditiva, visual, deficiência física que precisa ter uma acessibilidade diferenciada. Então, eu acho que para a gente começar, a melhor maneira vai ser isso. Não dá para a gente ter tudo ao mesmo tempo, como se pudesse fazer um acolhimento igual em toda a escola ao mesmo tempo, porque isso vai ficar ilusório, vai ficar utópico. Então, é a gente começar dentro da realidade, o que é necessário. Uma coisa que, assim, eu acho que é o primeiro passo, é de ter um espaço multifuncional em cada escola. Nesse espaço, poder levar a criança, esse aluno, quando ele está em um momento de crise. Porque, veja bem, eu converso com diversas mães e as mães continuam levando os filhos com todo carinho para a escola para poder fazer inclusão, mas aquela criança não evolui. Ela está em sala de aula só passando o tempo. E outra, deu o tempo dela, deu 2 horas ali, ela já não suporta mais. Ela não aguenta mais. Porque dentro da sala de aula são diversos estímulos. Então ali incomoda muitas vezes o excesso de luz, de barulho, de movimento, de falatório. Então a criança começa a se desregular. Sim. Então até que ponto que a inclusão ela está sendo positiva para essa criança? E para as outras crianças que estão com ela, né? Não podemos esquecer também. Porque senão a gente acaba tentando fazer uma inclusão atrapalhando o desenvolvimento. Então ter uma sala multifuncional é muito importante e com um profissional também, além do que já é previsto em lei, que é o psicólogo, assistente social em cada escola, se possível ter o terapeuta ocupacional, porque ele abrange uma diversidade de situações que colaboram diretamente para o desenvolvimento e a gente ia ver assim, ó, os alunos fluírem. Em algum momento você já estou fugindo de tudo, em algum momento você já apresentou esse projeto, você tem ele desenvolvido? Já, sim. Já né? apresentei. Foi um desses aí que você... Tentei implantar, exatamente. Até na época mesmo da Beija-Flor, que já existia. Na verdade, foi feita a compra da casa, que é onde era Beija-Flor, ali em São José, né? E ali foi estabelecido, então ali eu pedi para que fizesse a horta, né? Porque é um trabalho muito maravilhoso, a horta pedagógica com as crianças, mas aí arrancaram a bananeira que tinha e ainda cimentaram o que tinha de grama. Então a gente não conseguiu nem avançar, porque eles acabam cimentando tudo, eu não entendo por quê, qual é a proposta disso. Então, e a sala multissensorial também, porque já tem a indicação da verba impositiva em bolsas, porque na época eu fiz o levantamento, ficava em torno de R$200 mil para montar essa sala e também para capacitar todos os profissionais que fossem atuar ali. Legal. Desde a pessoa da merenda, da portaria, da recepção. É bem acessível esse seu projeto, hein? Maravilhoso. Porque é um espaço multifuncional. Não adianta o que você falou, colocar dentro de uma escola onde o professor não pode lidar com os diversos níveis. Sim. Onde tem que lidar com outros alunos, com outra coisa, então não tem como você dar atenção que eles merecem. Eu desenvolvi um projeto, lógico que num tamanho menor que o seu, porque era especificamente para um espaço que a gente tem obsoleto lá dentro da creche Barbara Wright. Eu desenvolvi um projeto e já entreguei alguns editais. Vamos ver aí se vai dar certo. Que maravilha, sucesso, tomara que aconteça logo. Tem que acontecer para todos nós, porque olha, surreal, alguma coisa tem que acontecer. Sim, de bom, porque não tem mais como esperar. São várias mães levando crianças e a gente vê nas mídias, né? Reclamação, isso quando tem professor, né? O que não tem acontecido. E além de não ter professor, não se tem os espaços funcionais para lidar com essas situações. Exatamente. Eu visitei algumas cidades no Brasil que evoluíram nesse aspecto e vi um trabalho interessantíssimo lá em Camboriú, Balneário Camboriú, que tem o maior jardim neurosensorial da América Latina. Então fizeram um trabalho assim, top. E o que é interessante ali é que toda a sala onde a criança vai trabalhar, tem a sala da musicoterapia,
tem a sala que é da Olha terapia isso. ocupacional, num trabalho assim, alto nível. Todas as salas ali, Regiane, tem o que eles chamam de refúgio. Então, é um cantinho, é um lugarzinho acolhedor para a criança, que quando ela se desregula ali, para ela não ter que ser tirada do ambiente, para ser aquela coisa traumática, às vezes amadora. Então, ele já tem um fluxo, leva a criança, às vezes ela mesma já vai para esse refúgio, E nós ela temos fica ali tanta, e melhora. tanta verba, né? O que você acha que acontece, Kiki Reis? A falta de dinheiro? Não, falta de dinheiro não, Regiane Branco. Desculpe, eu tenho que rir, porque só rindo, né, pessoal? Não, não é falta de dinheiro, O que não. você acha que é? Não vou fazer essa pergunta para ela que ficaria complicado. O que você acha que é? Então, nós temos, Falta de com capacidade, certeza, vários fatores, né? vários, Alguns né? deles, comentar Vontade, aqui ao vivo seria um pouco complexo. Mas, com certeza, falta de técnicos para apresentarem projetos que, de fato, sejam não só factíveis de implementação num curto espaço de tempo, né? Você pensa que um servidor, enfim, um prefeito entra a princípio para ficar 4 anos, a não ser que ele seja reeleito, né? Ele tem, obviamente, que desenvolver vários projetos que sejam projetos factíveis, né, de serem implementados durante o seu mandato e que ele, de preferência, já consiga mostrar para a população o bem, né, que ele fez, porque é disso que se trata, né? Eu acho que já tem que ter esses planejamentos, né? Porque quando você entra, que vai para Lanques, falar de praça, não é praça que o povo precisa mais. Você já viu quanto é que vão investir? Então, agora estão abrindo uma licitação aí, quase 16 milhões de reais para praças. Que surreal. Então, ou seja, o dinheiro vai para essas coisas, né? Porque, lamentavelmente, aquilo que a gente, né, deveria ter... técnicos, esse que é o complicado na política, né? Porque você acaba formando uma equipe com pessoas para quem você deve favor, né? Regiane Branco e eu falamos sobre isso numa pauta na semana passada. O que vai acontecer com a nossa cidade daqui para frente? Porque a quantidade de políticos que estão entrando aqui, que a gente nunca tinha visto na vida, com certeza essas pessoas vão ficar com algum favorzinho aqui, né? Para cobrar. E aí você vê uma pessoa que entra na frente de uma secretaria ou à frente de um, né, de um órgão sem público. Nenhum tipo de técnica, especialização, então, nem sabe o que para tá aí fazendo. que vai o dinheiro, Regiane Branco. Não só, né? Mas também. Gente, antes de votar, olha, pesquisem, procurem saber quem é a pessoa, no que ela trabalha. É o mínimo que vocês podem fazer. Com certeza. E a gente está falando de uma geração, olha, que está chegando aí com... Enfim, os níveis de autismo têm crescido de uma forma, né? Absurda. Isso tem uma explicação? Ainda não tem. Tem algumas pesquisas acontecendo para ver o porquê dessa mudança genética, né? A influência da alimentação. Mas eu já, enfim, já pesquisei um pouco sobre isso, falando agora especificamente de armação dos búzios, e eu não sei se você vai corroborar com aquilo que eu vou trazer aqui, mas a gente tem, de fato, um índice, né, grande de crianças com algumas atenções especiais em armação dos búzios, principalmente por famílias terem relacionamento íntimo entre o seu sangue, né? Então, mistura, enfim, sangue da mesma família e acaba trazendo consequências, às vezes, para aquela criança que vai nascer daquele relacionamento, né? Sim, pode ter uma incompatibilidade genética mesmo, porque... Eu sei porque eu conversei durante um tempo com várias profissionais que tiveram pela PAI, enfim, e era um dos maiores comentários era esse. Acontece. Mas olha, vamos entrar na cannabis? Vamos entrar na cannabis. A cannabis medicinal tem sido cada vez mais discutida no Brasil. Em quais situações ela pode contribuir para a qualidade de vida e para a saúde dos pacientes? Então, é um assunto bem amplo, porque ela consegue acolher quase todas as patologias. Por quê, Kiki? A cannabis ela não vai agir no sintoma, ela não vai agir no órgão especificamente. Então, eu estou com uma úlcera no meu estômago, eu vou usar a cannabis, vai aliviar a minha úlcera? Ela não vai trabalhar dessa forma, ela não vai agir dessa maneira. Ela vai agir no sistema endocannabinoide. Então, ela ajuda o organismo a funcionar melhor. E aí, os efeitos dela vão trazendo uma harmonia, né? É o que acontece, por exemplo, no caso do autismo, onde a criança ela tem crises, onde ela é não verbal, ela tem dificuldade, né, em falar, em se comunicar. Então, o óleo da cannabis ele tem um efeito muito importante nesse sentido.
porque vai ajudar a reduzir as crises, vai ajudar a desenvolver a fala, claro que com os estímulos adequados também, né? Sempre há a importância de um atendimento multidisciplinar. Em diversas outras situações, por exemplo, paciente que ele está em algum cuidado paliativo, ele fica sem apetite, ou ele sente muitas dores, a cannabis vai trazer essa qualidade de vida para ele, para que ele possa ter... Para dormir também, às vezes, ajuda, Exatamente, para dormir, ajuda a regular o sono, para acalmar. Então, epilepsia também, não é? Exatamente, para as crises epiléticas é impressionante, porque às vezes a pessoa usa diversos medicamentos, tem os efeitos colaterais dele, mas mesmo assim não consegue conter as crises, mas o óleo da cannabis ele acaba tendo um sucesso muito satisfatório. Eu conheci, enfim, tive acesso a alguns casos e que realmente parece que é um milagre quase, verdade. né? Sim, fantástico. Muito legal, muito legal. Eu quero voltar à saúde mental. É porque é um assunto... Além de, eu tenho absoluta certeza que qualquer um de nós estamos precisando dia após dia, é uma coisa que tem, até por tudo, né? O mundo tem mudado, a economia tem mudado, o jeito que você falou, saiu uma moda, a pessoa quer acompanhar, a pessoa quer ser tendência, se sente coagido a viver com essa pressão toda de tecnologia, de tudo. Então, as pessoas têm que acompanhar, né, essas novas tendências. Você acredita que a saúde mental, nos últimos anos, os debates públicos eles têm aumentado muito? Ao que você acha que isso se deve? Por quê? Exatamente porque as pessoas sentem que estão precisando, ou que foram levantados projetos, ou profissionais estão cada vez mais compreendendo que é necessário engajar projetos como esses? Na verdade, diante das situações que nós Não todos... se falava tanto, né? Agora tá... Sim, mas o que acontece? Esse impacto está sendo muito grande na sociedade. Sim. O que também traz um afastamento muito grande, por exemplo, das pessoas do trabalho. E isso acaba trazendo um prejuízo muito grande às empresas, um prejuízo por afastamento. Ah, bacana, entendi. Entende? Então, Sim. o governo, de uma forma geral, o país viu a necessidade de cuidar dessa saúde mental, porque se esperar o adoecimento e sofrer essas consequências, é pior. Então, por isso que tem se falado agora em maio, dia 26 de maio, que começou a fiscalização da NR1 no país. Isso! Todas as empresas precisam ter esse cuidado da saúde mental no ambiente corporativo. Então, é isso, existe uma atenção por conta de toda a demanda que se criou também na saúde, né? Porque a fila, sempre tem uma fila de espera de pessoas aguardando o psicólogo, aguardando o psiquiatra. Então, esses números alarmantes trouxe uma atenção maior e uma necessidade realmente de fazer um planejamento, uma ação. É por isso que tem. As pessoas estão sentindo que estão adoecendo e outra situação também. Sobre adoecer, desculpa te cortar, para que eu não me esqueça. Os jogos, os suicídios, os jogos online, essas coisas, você acha que isso tem a ver também? Isso tem ocorrido devido à saúde mental? Claro, a internet contribui, porque né? A partir do momento que o jovem ele se socializa menos ou se socializa só através da internet, que aquela relação muitas vezes não é real, né? Sim. É uma situação ali por isso que é complexo, virtual, né? Você às vezes tem uns pais que estão trabalhando, que a empresa está tal, e o pai chega em casa, mãe, é muito complexo, né? Então a atenção, por isso conversa. Que eu acredito na educação integral, no contraturno. Claro, porque com certeza. Esse jovem está estimulado a se socializar, a aprender outras coisas. A gente está levando para ele qualidade de vida e não contribuindo com esse isolamento que leva ele a todas essas situações, vai trazendo angústia. A gente tem locais que verdadeiramente, né, investem no contraturno, em providenciar para a educação, seja a idade que for, né, principalmente até os seus 20, 21, né, ter tarefas diferentes, ter muito esporte, né, porque o esporte traz muita disciplina. Nós temos vários exemplos, né, no Brasil e no mundo,
que a gente, por simplesmente, não consegue copiar e colar, né? Exato. Tem muita coisa acontecendo que funciona, que a gente pode adaptar, a gente não precisa perder tempo experimentando. Isso aí. E uma outra causa para o adoecimento é quando a gente sofre esse prejuízo, esse desgaste dos nossos direitos. Quando a gente perde a nossa segurança de sair, de ir e vir à rua, quando a gente é cortado o nosso direito de ter uma consulta, de fazer um exame, da inclusão do filho não acontecer na escola, de todas essas situações que o serviço, a gestão pública deveria estar entregando e não entrega, a gente vai adoecendo, porque parece que a responsabilidade é nossa. Né? Tem pessoas que pensam até assim, mas será que Deus não olha para mim? Será que o universo não está conspirando? Mas não é, porque nós estamos sendo lesados, nós estamos sendo abusados. Com essa sua frase, a gente poderia dizer ou afirmar que Búzios está fadado a uma crise emocional que vai chegar a qualquer momento, é isso mesmo? Já estamos vivendo essa crise. Pois é, né? Já estamos complicado. vivendo. Porque isso está trazendo uma revolta. Cada vez que a gente ouve uma mentira, cada vez que a gente ouve ali uma promessa de algo que a gente já sabe que não vai acontecer, porque as outras promessas também não foram cumpridas, a gente se sente violentado. Sim. Isso vai trazendo uma revolta e um adoecimento, com certeza. Com certeza. Sim. Com certeza. Olha, não por isso, quais são os principais mitos e preconceitos que ainda existem em relação a cannabis? A gente há pouco falava da cannabis, só voltando um pouquinho, por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu conheci uma criança, enfim, que não cabe aqui dizer onde foi, que eu, em determinada altura, eu via essa criança com alguma periodicidade. Era uma criança pequena, bem pequena, tá? Tinha 3 anos. E essa criança tomava 6 vezes por dia canabidiol. E cada vez que ela tomava, eram não sei quantas gotas. Realmente, agora, a quantidade de gotas eu não vou dizer, porque eu estaria mentindo se eu me lembrasse. Mas era 6 vezes por dia, uma quantidade expressiva de gotas. Ou seja, essa criança, ela passava o dia inteiro dopada. Dopada, ela não fazia nada, ela não interagia com as outras crianças. Ela entrava na escola dopada e ela saía da escola dopada. Então, tem muitas pessoas que ainda olham pro canabidiol com esse medo. Eu sei porque eu conheço pessoas que comentam isso. Você acha que hoje, como é que isso está? Falando de Búzios, né? Eu sei que você está um pouco afastada aqui do serviço público, mas hoje você acha que a gente já tem aqui uma equipe que já tem, enfim, que já está conseguindo fazer diagnósticos melhores, que está conseguindo tratar de melhor forma as crianças com o canabidiol? Então, a questão do preconceito e desse caso específico que você traz, na verdade, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se tiver uma dose muito elevada, aí realmente está em excesso, ainda mais para uma criança. Não precisa ter tantas quantidades de gotas, tantas vezes ao dia, até porque o tratamento com óleo, ele sempre começa no mínimo, é bem no reduzido. Ainda mais com criança, normalmente o médico prescreve uma gotinha na primeira semana, todo dia, depois aumenta para 2. Então, não deve ter esse excesso. O preconceito, acho que é falta de informação mesmo. E quando a pessoa entende, ou quando ela vê o resultado, às vezes vê uma criança, um vizinho que estava com determinado quadro ali, começou a usar o óleo, melhorou, aí essa pessoa já começa a acreditar, porque ela está vendo realmente, né? Agora, em relação a Búzios, eu não sei muito bem como está acontecendo, mas o que eu sei é que a equipe ainda é muito reduzida. Sim, isso eu então, também eu não sei qual é a fluidez para esses atendimentos, se eles conseguem avançar em relação à avaliação. Acho que esse tempo de espera até tudo isso é muito grande. O tempo de espera é né? muito grande. Aí acaba atrapalhando, porque isso é um desdobramento de situações, né? Sim. Porque até conseguir ter a consulta com o médico, aí depois se é indicada a terapia. As terapias acho que estão acontecendo muito distantes, espaçadamente, quinzenalmente, uma vez por mês, então não tem como funcionar. Em geral, dependendo do nível ali da situação de comprometimento da criança, ela precisa ter uma terapia 2 vezes, 3 vezes na semana. Sim. E que a gente não precisa pensar assim, meu Deus, então vai precisar de quantos profissionais? Eu acho que é conseguir organizar de uma forma, otimizar
Sim. você não precisa trabalhar individualmente. Pelo contrário, eu sou super a favor dos grupos, porque assim a gente também está incentivando a socialização. Sim, com certeza. Então, claro que quando a criança está muito comprometida ou tem muitas crises, ela é primeiro cuidada individualmente. Mas logo ela fazendo esse vínculo, ela já consegue ir, né, se socializando e aí flui muito melhor. Com certeza, com certeza. Muitas famílias se sentem em isolamento e exaustão, né? A psicologia trabalha como com essa situação? Então, tem muitos casos assim, onde às vezes a gente não tem ciência porque a gente não vê essas famílias, não vê essas crianças, mas tem famílias que vivem dentro de casa, elas estão literalmente isoladas. E aí não querem sair com a criança porque a criança não consegue se socializar, não verbaliza, tem crise, às vezes é agressiva pela agitação mesmo. Então essas famílias ficam ali. Eu acho que precisa ser criado urgentemente um levantamento disso. Eu acho também. Regiane, eu não vejo como fazer um trabalho, seja qual for. A gente não tem um mapeamento dessas crianças em Exatamente. Búzios? Não existe? Não existe. Meu Deus do céu. Existia, não sei como está funcionando, mas existia uma equipe na educação de busca ativa. E aí buscava aquela criança que deixava de ir para a escola para entender o porquê. Então, às vezes, essa busca ativa identificava, porém, não tinha o que fazer, porque não tem essa equipe que seria mais da saúde, né? Para poder ir fazer visita, avaliar, amparar a família, direcionar. Então, é um olhar exclusivamente da questão da matrícula na escola. Certo. Da evasão. Ponto. E eu não vejo como fazer qualquer trabalho, qual seja, se a gente não sabe o que é preciso ser feito. Se a gente não ouve o que precisa fazer. E uma coisa que nós comentamos muitas vezes no Porta Aberta, essa falta de gestão e planejamento e a falta de trabalho em equipe, né? Porque se você trabalha numa prefeitura ou numa empresa, você tem um departamento de recursos humanos, departamento financeiro, departamento de turismo, de saúde, eles têm que conversar entre eles, né? Sim. Aqui em Búzios, aqui cada um trabalha por si. Eu tiro o bueiro, eu coloco a tampa. Exatamente, é por aí. É verdade, As pessoas não estão sabendo, Mariana, verdade. nem para onde ligar, por exemplo. Eu leio muito isso. Olha, tem um bueiro aqui saindo esgoto. Para onde eu ligo, né? Porque liga-se para uma e o próprio secretário diz, olha, não é aqui. Mas deveria. É no saneamento. Mas eles criaram 28 secretarias. Nossa, que não funcionam. Que não funcionam. Fora as Ninguém sabe quem é que faz o subsecretarias. quê. Calma, Regiane Branco. Fora as 5 subsecretarias. Não, 5 novas, Regiane Branco. Que a gente Volta, não sabe fora, ainda. se eu não me engano, as 10 que já existiam. A gente tem aqui Secretaria da Copal. Mas também com a quantidade de deputado que está vindo em campanha, né? E nas suas pré-candidaturas, tem que criar, né? Como é que a gente alimenta essa gente toda, Regiane Branco? Que absurdo. Mas por a aí, verdade é verdade. é uma pena. Enfim, você tem o que aí? Né? Então, né? Deixando aqui, né? Se você pudesse deixar Deixando uma a mensagem, prefeitura, que enfim, não deixando, mas não desenvolver deixando. projetos. Se você pudesse deixar uma mensagem para gestores públicos e para a sociedade sobre inclusão, acolhimento e saúde mental, qual seria? Então, para a sociedade é dizer que é um direito, não é um favor. E a lei federal, que ela está muito atualizada. É uma lei muito completa, foi atualizada agora em 2025. Então, ela é muito bonita. Só que para chegar na ponta, no município, ela não acontece. Por quê? Falta de interesse. Havendo interesse, existe todo um caminho para poder a gente receber esse suporte, né? Com certeza. Então, eu acho que é dizer para as famílias que isso é um direito, sempre através do diálogo com a escola, porque eu também observo... Desculpa, Mariana, desculpa te interromper, porque isso que você falou é importantíssimo. É um direito, mas para que você saiba que é um direito, tem que ter alguém técnico e profissional que saiba que esse direito existe e que sabe como ir buscar e implementar para que você consiga usufruir desse direito. Certo, é isso. É isso, gente. É isso aí. Exatamente. E aí, assim, conversando com a escola, porque as escolas, elas têm a boa vontade, elas têm o interesse, mas muitas vezes o profissional de educação, ele não sabe o que está acontecendo com aquela criança. Com certeza. Ele não estudou para isso, a formação dele é em educação. E ali tem as questões de saúde, que muitas vezes a família também precisa informar da dinâmica dessa criança em casa, né? Se comunicar
trabalhar de forma integrada, eu não vejo outro caminho que não seja a educação, conversando sempre com a saúde. Claro. E assim é o caminho para acontecer. Enquanto se tratar em inclusão, pensando que é colocar um cordão colorido no pescoço do aluno e ali um mediador dentro da sala, isso não vai funcionar, isso não é inclusão. Exatamente, é isso aí mesmo. Bom, o Porta Aberta amanhã convocou aí nas mídias e para uma quantidade muito grande de pessoas uma manifestação. Você quer falar um pouquinho da nossa manifestação de amanhã, Regiane Branco? Falo daqui a pouco. Antes disso, não tem como a gente terminar. Preciso falar, por mais que eu disse que não, ela não sabe o que eu ia falar, porque a gente deu para ela um script anterior. Exatamente. Mas não tem como, Mariana. Aliás, não demos nada. Ela chegou aqui hoje de manhã e viu que a gente tinha script. Então, o Porta Aberto, o nome é esse, entendeu? Tá aberto para surpresas e para todo mundo ser de verdade, né? E não tem como a gente não falar de política. A Mariana Moraes vem, pré-candidata a deputada estadual. Eu fico muito feliz que uma mulher inteligente, que sabe o que está desenvolvendo, que sabe o que está fazendo, né, gente? Porque tem muita gente que não sabe nem o que está falando, né? Na verdade, que não sabe nem Na verdade, não sabe nem falar, né? Alguns não sabem nem falar, outros não sabem o que estão falando. Quando você diz que é um caminho aberto para leis federais, que se pode buscar, né? Então você tem que entender, né, de como ir buscar, de que isso está em aberto. E a gente sabe que a maioria não sabe nem do que está falando, né? Como é que tem sido, quando você vai, eu perguntei isso para você, quero que você fale para as pessoas, quando você chega às suas reuniões, as pessoas têm questionado o candidato, interessados nas pautas, ou eles estão, só mais uma reunião e mais um candidato? Como é que tem sido as tuas reuniões, a receptividade para Mariana Moraes? Então, eu estou assim, muito satisfeita, porque nas reuniões tem uma troca muito boa, as pessoas fazem perguntas muito inteligentes, muito pensadas, porque dá para sentir ali uma real preocupação. Como é que você vai desenvolver isso? Qual é a sua solução para isso? O que você pensa sobre determinado assunto? Porque as pessoas estão valorizando mais o voto. Eu acho que essa coisa que ainda se fala, muitas pessoas acabam se desacreditando e de repente pensando em uma troca de votos. Eu acho que hoje o cenário está modificando, as pessoas estão vendo a importância de sair de casa e ir lá realmente votar para ver o retorno desse trabalho. Então, até o pré-candidato, desculpa, que pensa que está podendo comprar votos, ele pode estar sendo enganado, porque hoje as pessoas estão bem interessadas em discutir verdades, Correto. Entendi. Muito, então, muito. Que bacana. E estão participando, estão dando a sua opinião, perguntam quando vai ser a própria reunião. Eu acho que até por eu não ter esse cacuete da política, minha primeira experiência. Então nem tudo é oba-oba, que rei. Que nem legal, olha, eu tô bem animada agora. Me animei agora. Cuidado, Onde é que você normalmente comunica as suas agendas? Fala para o pessoal aí te seguir. Sempre pelo meu Instagram, que é Mariana Moraes _BZ. Legal. E você sempre comunica as reuniões que você tem? Tudo. Elas são abertas, o pessoal pode ir? Pode, deve ir participar, levar suas opiniões, porque a gente vai construir um trabalho junto mesmo. Com certeza. Esse é o caminho. Interessantíssimo, pessoal. Segue lá o Mariana Moraes. Eu sigo, eu gosto, tá? São pautas interessantíssimas. Você tem uma aula ali, né? Eu posso aprender psicologia com ela bastante. E, enfim, nós não vamos demorar mais. O podcast, ele não, né? Enfim, a gente não pode passar de 1 hora. Teríamos muitas coisas a perguntar a Mariana. Com certeza. Um papo inteligente, um papo para quem sabe o que diz. A gente não tem vontade de terminar. É verdade. Convido vocês a estarem amanhã, né? Na manifestação. 10 da manhã, na Câmara, no horário da sessão lá, em que nós estaremos fazendo uma manifestação sobre a Lei 1690 de 2021. Lei essa criada por um dos vereadores hoje atuais, que estão dentro da nossa Câmara. Não vou falar o nome dele, porque eu não estou aqui para fazer propaganda. Mas amanhã estaremos falando disso, estaremos falando, se Deus quiser, com ele também, para ver, porque não adianta colocar lei, Mariana. Não adianta ficar no papel. Você tem que fiscalizar. Exatamente. E é isso que a gente vai cobrar, né? Eu vi muitos comentários, quero até falar isso aqui, estava ali conversando com o Dal, um amigo aqui da Mariana, e
Os comentários são assim, Kiki, às vezes é triste, é complicado, né? Nós colocamos lá o banner da manifestação, mas sempre existiram fogos, e agora tal, pá, tudo bem, aonde começa o direito de um, né, a gente tem que respeitar. Termina do outro, é isso aí. Porque a gente vai falar de fogos, mas a gente está falando de qualquer tipo de problema sonoro, né? Problemas sonoros, tem casas fazendo vizinhos se sentirem ao lado de casa de show. É isso aí. As pessoas e a viajam gente pra tem cá leis e acham em que Búzios, né? pode tudo. Tem lei de ordenamento, aonde é que pode ter casa de evento, onde é que não pode, quais são os decibéis, os horários, isso está tudo em leis municipais, estaduais, federais. Quer dizer, a gente não está, né? A Regiane Branco trouxe aqui, e é muito importante, a gente não vai amanhã discutir exclusivamente os fogos de artifício. A gente vai falar de um problema de sonorização. E nem somos contra, é o que eu quero que fique claro, porque é o que eu estou dizendo, viver em coletivo, a sociedade precisa viver em coletivo, a gente precisa se entender. Claro. Tainá está aqui atrás, gente, uma pessoa excelente está aqui com a gente, trabalha com a Mariana. Então, assim, nós temos que entender que quando esses comentários vêm, você deixa de ter empatia com idosos, com os animais, tá? com crianças autistas que porque sofrem absurdamente. Na última campanha, na rua, se não me engano, Celeste da Costa, a campanha do DJ fez passar mal uma idosa. Sim. Eu me lembro que foram PMs para lá, guarda e tal, ninguém conseguia fazer parar aqueles fogos. É verdade. Você lembra disso? Sim, foi eu, inclusive, que fiz a denúncia. Que tentou ligar para lá. Então, assim, na verdade, ninguém ajudou. Seguiu os fogos de artifício. É triste. Então, gente, é só sobre isso, tá? Não é interromper... Não, é fazer né? Tem que ter fiscalização. Se você criou uma lei... Se tem lei, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. A gente faz exatamente essa manifestação amanhã. Amanhã vai ser o primeiro dia e a gente convida da vocês Copa do Mundo. Né? Esse tempinho, então, é isso aí. a gente precisa que todo mundo esteja lá conosco. 10 horas, pessoal. Para que seja uma manifestação bacana, pacífica e que a gente possa, em conjunto, colher frutos, né? Dessa nossa nova frente de trabalho aí. Deixo com a Mariana agora uma despedida para ela falar o que ela quiser. Fica à vontade. Adorei a participação aqui hoje. Que bom ter um nível ótimo de conversa bem atual, onde a gente consegue debater as situações que realmente estão incomodando, atrapalhando a vida das pessoas, né? Então peço a vocês que sigam, que acompanhem meu trabalho, que participem, porque isso é muito importante para mim. Primeiro porque a minha formação, ser psicóloga, eu adoro conversar, eu adoro ouvir. Então não é esforço nenhum. E outra que a participação de vocês é que realmente vai ser a construção de cada tijolinho para a gente criar aí um projeto, um trabalho juntos. Muito obrigada. Muito legal. Eu que agradeço. Obrigada, Tainá. Obrigada, Tainá, mesmo. Que está aí do outro lado. Gente, muito obrigada e não se esqueçam de seguir-nos e de que a porta está aberta. Está aberta. Obrigada. Obrigada, Mariana. Beijo, tchau.